Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Vander Gomes da Primeira Igreja Batista do Recreio, a pastora Carla Regina da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Com a gente no programa de hoje também o pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis e o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Todo mundo aqui já postos para começarmos o nosso programa de hoje. O que um dos nossos ouvintes, esse que nos encaminha aqui o e-mail, você pode também mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br com um tema, com um assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no Debate 93. Então você manda para debate@radio93.com.br. Nosso ouvinte nos diz: no início da minha caminhada cristã, ela foi uma caminhada linda, foi uma caminhada intensa. Eu era apaixonado pela obra de Deus e sempre queria mais. Só que ao começar a trabalhar internamente, o ouvinte diz, começou a trabalhar na igreja. Aí eu comecei a esfriar, diz ele aqui. Eu cheguei ao ponto de pedir a Deus que me matasse para não me desviar. Ô, ouvinte, que isso? Chegou nesse ponto? O que você descobriu aí, rapaz? Hein? O que você viu aí que chegou a esse ponto? Olha, se eu não tenho medo de eu continuar vivendo, me desviar, então eu prefiro morrer do que eu me desviar. Graças a Deus, Deus não ouviu a prece do nosso ouvinte, ele continua vivo e nos escrevendo. Hoje vivo aqui uma crise de identidade cristã e tenho saudade do começo, aquele tempo do início. Ele chama de caminhada cristã, linda e intensa. Pergunta: é normal passar por um período de esfriamento espiritual? É normal, acontece? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa por isso. É para botar isso aí na sua lista de coisas que você certamente vai experimentar? Ou não, gente? Ou tem gente que não passa por isso, tem gente que dá uma exagerada. O que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início? Qual o segredo daqueles que parecem ser constantes e inabaláveis em sua fé? Eclesiastes 7, versículo 8 diz que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Salomão estava se referindo à nossa vida e também comunhão com Deus. O que você acha, hein? Como terminar bem é a pergunta que faz um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Luciano, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. É comum uma pessoa que passa um tempo vivendo a sua experiência interna na comunidade, conhecendo as pessoas, irmãos, liderança, dialogando, descobrindo como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. A sua opinião, pastor, é natural, é normal que isso possa acontecer com alguém? Ou isso é um fato absolutamente diferente e inédito? JR, bom dia aos amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Normal no sentido de normalidade, daquilo que acontece
comumente com muitas pessoas ao redor do mundo inteiro o é. Não é normal no sentido bíblico, ou seja, no sentido da busca, no sentido da espiritualidade, no que tange a busca de Cristo. Então, nesse princípio, é normal a gente se frustrar com pessoas. É normal quando a gente se envolve. Eu quero salientar aqui, JR, que isso não tem a ver apenas com igreja, porque senão parece que todo mundo que fizer obra de Deus vai ter problemas nessa área, e nem todos têm. Mas é normal em qualquer área que você comece a se entregar, ver o outro lado da moeda, o outro lado da situação, você enfrentar momentos adversos, você enfrentar esfriamentos, sejam eles até mesmo naquilo que você era muito bom. Por quê? Por causa das resistências que naturalmente você começa a enfrentar. Então, nesse sentido, minha palavra inicial é normal. Pastor Vander Gomes, bom dia, será bem-vindo, meu querido irmão. Quando o nosso ouvinte trata sobre esse assunto, a impressão que dá é que o ouvinte descobriu alguma coisa errada, né? Entrou no meio, descobriu. Também pode ser o fato da pessoa achar que era uma coisa, e aí entra nessa história, por exemplo, de uma ilusão, achar que ali é anjo e tal, não lidar com a humanidade do outro, né? Não lida com a sua, mas também não lida com a do outro. As possibilidades são várias, inclusive quando a gente acrescenta a ideia de conflitos que são tão naturais quando tem um indivíduo, né? Um só basta para que haja uma briga, né? Não? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um tema muito interessante é o que você está dizendo, Jota. Basta nós estarmos sozinhos para ter confusão. Com a gente mesmo, né? Com o nosso próprio coração. Ele parece que chegou num ambiente em que ele tinha uma grande expectativa e a expectativa dele foi frustrada. Agora, eu tenho certeza que quanto mais profunda for a sua relação com Deus, menor a possibilidade de você se afastar da presença do Senhor. Muito bem. Pastor Gia Marques, eu quero ouvir a sua opinião. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Na verdade, eu até estava tratando de um assunto parecido com esse com o meu filho ontem, e eu disse a ele que o nosso relacionamento deve ser com Deus. A nossa preocupação no que diz respeito à construção da nossa fé, da nossa espiritualidade, deve ser uma construção voltada para o Senhor. Quando a gente começa a esperar das pessoas, a gente acaba se frustrando. E talvez tenha sido essa a situação do nosso ouvinte, porque uma coisa que ele deve ter descoberto quando passou a trabalhar dentro da igreja é que a igreja é formada por seres humanos. E não tem jeito, onde tem ser humano tem problema, tem crise. É uma pena que por causa dessas dificuldades que ele enfrentou ali internamente na sua igreja, ele acabou se esfriando. Então, é uma coisa que o nosso ouvinte tem que refletir, é se esse esfriamento é justificado, ou é justificável pela que ele viu dentro da igreja, ou isso só explica que ele realmente não teve uma aproximação verdadeira do Senhor, ele não sabe direito o Deus a quem ele serve, porque o Deus a quem nós servimos, ele é o nosso Deus dentro da fornalha, no topo do palácio, em qualquer lugar. Nada justifica um esfriamento da nossa fé. Minha querida pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Quando observamos isso, a impressão que dá é que é fundamental que ele procure alguém, né? Que se ele está internamente, ele está sob a liderança de alguém. Pode ser que a decepção seja com esse alguém, né? E é uma encrenca, a gente em geral procura o seu líder, mas se o problema for com o líder, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos amigos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. O tema, de fato, é muito válido para os dias atuais, haja vista que a gente está vivendo um período de relacionamentos muito superficiais, não só dentro da casa de Deus, mas na nossa geração, propriamente dita, uma geração de relacionamentos virtuais em detrimento de relacionamentos reais. E o pouco de relacionamento real que se tem, há uma decepção dessa estirpe, como o nosso querido ouvinte nos escreveu. Então, de fato, procurar ajuda é válido. Eu sempre tenho uma Ruth para Noemi. Quiçá a ajuda que a gente procure não seja quem nós gostaríamos que fosse. Imagina você que Noemi era líder, era acima, espiritualmente falando, de Ruth, mas tem uma hora aí que Deus muda esse negócio e quem disponibiliza para nos ajudar é que a gente menos espera.
Então, é lamentável, né? Mas vai acontecer. Eu ressalto ainda a expressão relacionamento. Nosso relacionamento, como disse o pastor Jean, com Deus, e é preciso ter uma via de mão dupla. Então o Senhor está sempre disponível para quem quer buscá-lo, não a homens, mas a Deus. Vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Conflitos dentro da comunidade, dentro da igreja, problemas que a pessoa descobre, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá certo. Você imagina bem, você ouvinte, vai trabalhar numa igreja e descobre que aquela igreja tem um gato. Mas não é um gatuno, gatinho, não, é um gato de luz. É um gato de luz. Ou você descobre, por exemplo, que a igreja que ali está, ela não tem autorização para ser edificada no lugar em que ela está, hein? Aí você descobre, bom, chega, Deus, também tá descobrindo muita coisa, hein? Pelo amor de Deus, como é que lida com a situação como essa, hein? Simplesmente pula fora, não menciona, enfrenta, trabalha, lida, discorre sobre o assunto. Quero saber a sua opinião, ouvinte amado, e a sua participação com a gente no programa de hoje. Mas também não é só assim não, hein? Não é todo mundo assim não, tem muita gente arrumadinho, certinho, correto. Vou dizer, hein, a maioria, hein, graças a Deus, mas que tem uns aí, bom. Vamos tratar sobre esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93, é você aqui com a gente juntinho. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que não conseguiu manter uma vida espiritual plena? 94% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. 90% deles do nosso site também conhecem. A participação dos nossos ouvintes continua ligando para cá, dando a sua opinião pra gente, é muito importante também sua participação aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você vai conhecer aqui na nossa foto, aqui no post, a pastora Carla Regina, ao lado dela está o pastor Luciano Regis e eu estou ao lado dessas feras aqui no momento exato da foto. Você vai poder conhecê-los e sobre esse post aqui também trazer a sua opinião sobre o nosso programa de hoje e a sua participação no debate de hoje. E no WhatsApp, telefone 968038319, uma de nossas ouvintes escreve: gente, isso acontece comigo sempre. Eu fico com esse conflito constante e acabo ficando muito triste porque eu oscilo várias vezes na minha fé cristã. E uma das nossas ouvintes, ela contou pra gente aqui que ela viveu esse momento de distanciamento, de esfriamento espiritual, e aí ela acabou saindo da igreja. Mas por causa de uma briga? Um conflito, alguma coisa dentro da igreja? Ela não explica. O ouvinte, você pode até mandar pra gente, pra que a gente possa saber. E ela diz: eu me esfriei e isso acabou fazendo com que eu saísse da igreja. Hoje eu voltei, só que ela fala que ela acabou ficando viciada em cigarro e hoje ela tem uma dificuldade de libertação. Então ela diz: ainda que você esteja passando por um momento de esfriamento espiritual, sair da igreja não é a solução. Muito bem, quero agradecer a nossa ouvinte e a participação dela com a gente no debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Nosso ouvinte aqui, o nosso ouvinte, ao nos escrever, ele fala de um esfriamento que decorre de um problema interno. Correto, gente? É um esfriamento decorrente de descobrir alguma coisa na igreja que fez mal a ele, seja uma questão da imaturidade dele, seja um aspecto real. Descobriu um gato lá, tô dando um exemplo aqui, que acontece, não acontece? Ou não? Com certeza. Por aí afora? Mundo afora? Gatinho pequeno. Gatinho. Aquele de bigode. Hein? Com certeza. Acontece não? Infelizmente. E aí a pessoa descobre, de repente ela fica assim, uai, que é isso? E fica, e pode gerar, infelizmente, para essa pessoa um esfriamento. É o tema que aqui está: esfriamento que decorre de um problema interno na igreja, seja com a liderança, seja com companheiros, seja com as pessoas mais novas. De repente alguém que veio mais cedo já está ocupando lugar lá na janela. E aí, companheiros? JR, assim, eu vou começar pelo começo, obviamente, desculpa a redundância, mas Jesus, ele começou em Mateus 5, no Sermão do Monte, formando seus discípulos, ensinando,
mostrando a eles tudo que eles iam passar. E eu quero destacar 3 coisas, porque a primeira coisa tem a ver com essa pessoa antes de ela tomar uma iniciativa. Não adianta ela querer tomar uma iniciativa mal, sem saber para onde ir, sem saber o que vai fazer, porque qualquer decisão, quando a pessoa está mal, é uma decisão completamente errada, isso é um fato. Jesus fala bem-aventurados que choram, ele fala bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, e bem-aventurados que são perseguidos. E tu trata diretamente daquilo que a gente sofre por amor a Cristo, por amor à obra, por amor à causa. Agora, ele diz que quando nós não desistimos, continuamos e buscamos, nós seremos fartos, abençoados, enfim, nós seremos socorridos. Aquele que chora por amor da obra significa que ele não desistiu, ele não se enterrou, ele não abriu mão, ele chora, mas o fato de chorar porque ama a obra o trará consolo, portanto trará a ação de Deus. Quando você é perseguido, mais nesse caso, por qualquer coisa que seja, significa que você tem fome e sede de implantar aquilo que Deus colocou no teu coração. E nem sempre é fácil, como não foi nem para o Senhor Jesus. Agora, se a gente parar para ver os próprios discípulos, Pedro negou o Senhor, mas depois se transformou no maior evangelista de todos os tempos. Então, primeiro eu quero tratar com esse ouvinte no sentido de, a gente chora, mas a gente não pode perder a fome nem a sede. A gente é perseguido, mas a gente não pode perder o foco. Então, antes de qualquer decisão, é hora de voltar pro foco, buscar a Deus acima de tudo, esquecer o que você está vendo e voltar a ver o que você viu, que te trouxe para Cristo, porque é isso que vai fazer a diferença, voltar ao primeiro amor. Preciso ressaltar que o pastor Luciano falou muito bem colocado, não é o tom de esquecer o que se vê no tom de conivência, é claro que não, mas de propósito do que Deus tem consigo mesmo. Eu trago uma base bíblica para ressaltar o que quero dizer com o sacerdote Eli, quando Ana faz o voto acerca de Samuel. Sempre me perguntei como é que ela levaria para um sacerdote que não conseguia cuidar nem dos filhos dele, Ofni e Finéias, como zelaria pela vida de Samuel, em contraparte da autoridade que ele tinha em Deus, fez com que Samuel pudesse ser forjado ali dentro. Interessante que a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Mas no versículo 18 vai dizer, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Ou seja, estão dentro do mesmo ambiente, mas não se contamina. É possível estar dentro de um ambiente onde, ainda que você saiba que há pessoas corrompidas, mas você não vai se corromper, porque a sua identidade está forjada em Cristo, e em Cristo eu mantenho o foco. E é bom que a pessoa entenda também que uma vez que há enfermidade naquele ambiente e ela resolve ter uma vida diferente, ela vai ser oposição a todos, e com todos certeza vão ser oposição a elas. Em Marcos, capítulo 13, verso 13, a Bíblia diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, muito bem aplicado aí o que a pastora Carla disse, porque, infelizmente, num ambiente que devia haver saúde na vida de todos, nós temos alguns que estão doentes e essa maçã podre acaba influenciando o cesto inteiro. É importante que você não seja uma maçã que se apodrece com as outras. É importante que você seja alguém que continua fazendo a diferença, porque o seu relacionamento é com Deus. Você está ligado à videira verdadeira e é Ele que vai lhe sustentar. JR, se decepcionar com relacionamentos é uma coisa da vida. Ao longo de toda a nossa vida, nós temos várias decepções, como nós também decepcionamos as pessoas muitas vezes. Agora, o que agrava aqui a situação é a expectativa que ela criou em relação à casa do Senhor, à obra do Senhor, e a decepção acontecer dentro do ambiente da igreja. O que também é possível. A Bíblia diz, ai do homem que confia no homem, isto é, ai do homem que confia em si mesmo. Quanto mais a gente criar grandes expectativas sobre o outro. Eu volto à minha fala inicial, de que se houver um preparo espiritual do indivíduo, da pessoa, se ela estiver em Deus, se ela estiver com a sua vida de oração, de leitura da palavra em dia, se ela estiver sempre na presença do Senhor, ela vai se entristecer com o pecado, ela vai até se decepcionar com as pessoas, mas jamais ela vai se afastar dos caminhos de Deus. Então tudo depende da comunhão do indivíduo com o Senhor. A decepção, meu irmão, minha irmã, é uma realidade, infelizmente, na nossa vida. Mas nós temos que estar
preparados. O que vale aí é a nossa reação diante da decepção que a gente encontra na igreja. E se você está preparado em Cristo, você não esfriará a sua fé e não se afastará dos caminhos de Deus. Ouvinte diz: hoje vivo uma crise de identidade cristã e tenho saudade do início. Ficou um resquício aí, né? Alguma coisa ficou na lembrança, memória, há uma saudade. E aí a pergunta feita é o destaque do pastor Jean: é normal passar por um período de esfriamento espiritual? O pastor Luciano falou aqui no começo que se a gente for olhar para a vida é normal, né? Mas para a Bíblia não. Isaías capítulo 26, verso 7, a Bíblia diz que a vereda do justo é plana, porque o Senhor é justo e Ele aplana a vereda do justo. Então, nesse relacionamento entre eu e Deus, não pode haver afundamento na minha fé. Se eu estou caminhando com Deus, o meu caminho é para cima, não é para baixo. Eu não posso me esfriar à medida que eu estou me relacionando com Deus. Agora, quando eu coloco pessoas entre o meu relacionamento e Deus, quando eu passo a depender de alguém para estar bem com Deus, aí eu sofro, eu posso enfrentar esses períodos de esfriamento. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Então, é importante que esse nosso ouvinte e os demais que estão nos escutando construam essa fé ligada diretamente a Deus. Então, estamos aqui num ambiente de 5 pessoas em volta de uma mesa, né? Se eu, para me relacionar com Deus, for depender da fé e da comunhão que os irmãos possuem, pode ser que hoje eu não vivo uma experiência com Deus, eu não seja alcançado pela sua graça, não ouça a sua palavra, não reconheça a sua vontade, porque eu estou na expectativa aqui dos outros debatedores. Mas se eu entender que Deus é poderoso para vir diretamente a mim, comunicar a graça, a vontade dele ao meu coração, essa questão horizontal, né, que é a vida que a gente vive com as pessoas, ela passa a ser secundária. E a minha vereda, como disse Isaías, será plana, porque o Senhor, que é justo, Ele mesmo vai aplanar isso para mim. Ele mesmo vai construir um crescimento da minha fé. Eu acredito que o normal, segundo a palavra de Deus, é ter uma fé aperfeiçoada a cada dia. Esse é o normal e é isso que a gente tem que buscar. Quando a gente sai disso, nós entramos na anormalidade. O problema é que hoje em dia o anormal está sendo tido como normal em todos os aspectos da vida. Havia problemas como esse, semelhantes na igreja de Éfeso, quando o Senhor manda a carta, estava perseverando, lutando, não suportando os maus, aqueles que diziam apóstolos não eram, mas o fato de você lutar contra, entre aspas, você não luta contra alguém, mas contra a situação. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, tem que deixar isso claro aqui, porque a gente não sabe quem está ouvindo do outro lado. Você não luta contra a pessoa, você luta contra a situação, você luta contra uma circunstância completamente equivocada. Mas o fato é que nessa igreja Deus manda uma palavra através do apóstolo João, dizendo que o fato de ele perceber que ela estava lutando, perseverando, que não suportava os maus, portanto, estava fazendo tudo aquilo que era da vontade de Deus, não lhe dava o direito de esfriar, não lhe dava o direito de morrer, não lhe dava o direito de esquecer aquele chamado poderoso que o fez lutar. Então Deus dá uma ordem para que eles buscassem de volta esse primeiro amor, para que pudessem trabalhar. Esse é o conselho que eu tenho que dar para esse ouvinte e para todos aqueles que estão me ouvindo. Não há desculpa, nem em Deus, nem na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nem em nós, pastores, que fazem a obra de Deus de forma correta, não há desculpa para que a gente morra em relação à graça, ao favor, que é infinitamente maior do que as lutas que nós passamos. Não foi o homem, não foi a igreja física, a igreja humana, não foi o pastor, não foi o apóstolo, quem quer que seja, que deu a vida por nós, foi Cristo. Ele começou algo grande, e aquele que começou é fiel para completar. Interessante que o pastor Luciano citou acerca da igreja de Éfeso, uma das cartas do Apocalipse. Eu cito aqui para corroborar o que ele disse, a igreja de Filadélfia, quando o Senhor chega e fala para ele: eu sei as tuas obras. Aí, parafraseando o versículo mais à frente, ele vai dizer assim: olha, eu sei que você tem pouca força, eu não tô querendo nenhum super-homem, nem uma super-mulher, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome. Ou seja, e é bem, precisa deixar claro aqui, esfriamento e tristeza. Você pode ter tristeza, que é diferente de esfriamento. Uma vez que você se
que é assim, cria história. A tendência é você cada vez progredir e não regredir. A pergunta é, todo mundo passa pelo menos uma vez na vida por isso? É a pergunta que faz o nosso ouvinte, é o destaque do pastor Wander. Antes aqui, um dos nossos queridos ouvintes nos conta pelo WhatsApp: JR, eu trabalho prestando um serviço pra Light. O gato. Meu pai. Olha aí. Fala do gato aí, ó. Falou do gato? Isso não é nem mais gato. Hein? Certa vez peguei uma igreja com uma ligação direta dentro de uma determinada comunidade. Eu procurei o responsável, que na ocasião, pela ausência do pastor, naquele instante era um diácono, e eu exortei que, embora todo mundo, ele põe todo mundo, letras maiúsculas, né? Todo mundo à sua volta estivesse praticando esse ato, eles estavam ali para fazer a diferença. Ainda pregou ali o irmãos, aproveitou, hein? Deitou o cabelo ali, hein, cara? Barba, cabelo e bigode, hein? Já que foi, né? Hein? Que é isso, hein? Pra surpresa de todos ali, mas não a minha. No mês seguinte, a igreja estava com a situação do medidor regularizada, como o diácono responsável havia prometido. Então nós queremos reconhecer, graças a Deus, irmão, pela sua vida, graças a Deus pela vida daquele irmão que ali estava como responsável. E é assim, ainda que você errou, todo mundo erra, né? Nós precisamos nos consertar, e quando a igreja se conserta é muito legal. Quando alguma coisa vai sendo arrumada, a gente vê que não foi à toa que Deus enviou este irmão lá. Uma vez a gente estava aqui na rádio falando sobre gato, e aí uma pessoa me ligou aqui me contando que ele era funcionário de uma gatonete, e ele estava na casa de uma irmã, entendeu? Ele estava na casa de uma irmã, estava instalando um gatonete na casa dela, e enquanto instalava, ambos estavam nos ouvindo aqui. E foi uma ocasião muito interessante que nós paramos o debate para conversar especialmente com eles. E uma das palavras foi: minha irmã, que vergonha, hein? Que é isso? Então é necessário que você observe isso aí, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, hein? De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Na 93 FM. JR Vargas. E o Debate 93. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa por isso, pastor Wander. Foi o seu destaque. O ouvinte se refere aqui, aqueles ouvintes que começam a nos escutar agora, é sobre uma questão de um esfriamento espiritual, gente. O nosso ouvinte aqui, o tema dele é que ele se esfriou a partir do momento que ele começou a conviver internamente na igreja. Gerou para ele um esfriamento. Para outro pode ser uma outra coisa completamente diferente. A pergunta é: todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa por isso? Não acredito não, JR. Todo mundo é uma expressão muito forte, né? Todas as pessoas passam por isso. Eu acredito que nós temos pessoas que não passem por um esfriamento tão grande. Agora, cada um tem um nível de esfriamento. De que nível de esfriamento que ele está falando, né? Uma pessoa passar uma luta, uma dificuldade, estar desanimada é uma coisa. A pessoa se afastar de Deus, sair da igreja e entrar numa vida de pecado é um outro nível de esfriamento. Por exemplo, ele faz uma declaração aqui preocupante, que ele, ao encontrar o problema que encontrou, ele pediu a Deus para morrer. Eu já vejo aí um nível de desespero, um nível de afastamento, uma falta até de maturidade espiritual muito grande. Porque por mais que eu veja uma tragédia, alguém dando um mau testemunho, um mau exemplo na igreja, eu não vou querer tirar minha própria vida. Eu tenho amor a ela, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E a Bíblia apresenta para nós sempre uma vida cristã abundante e crescente. Eu quero acrescentar aqui aos textos do pastor Luciano, do pastor Jean, a ideia de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sejam firmes e constantes. Firmeza e constância. É para isso que nós somos chamados e que a Bíblia nos adverte. Sempre abundantes na obra do Senhor. Então a palavra de Deus para nós não trabalha com a hipótese de um retrocesso.
na vida cristã, mas trabalha com a ideia de crescimento. Prossigamos para o alvo, Filipenses, pelo prêmio da soberana vocação. Então, a vida cristã apresentada no Novo Testamento e nas palavras do Senhor Jesus é uma vida crescente. Agora, se você está cada vez mais afastado, a queda é maior, a decepção é maior, o nível de afastamento é maior. Mas eu tenho conhecido pessoas que se mantêm firmes e constantes há muitos anos, graças a Deus, gente que está sempre na presença do Senhor de maneira sincera, e eu acredito que isso se dá pela comunhão e intimidade com Deus. E aí, JR, eu quero partir já para uma outra vertente, pegando a palavra do pastor Wander. Hebreus capítulo 10, foi o que ele citou agora, versos 35 e 36, diz que a gente não pode abandonar a nossa perseverança, a nossa confiança, porque é dessa forma que a gente alcança a promessa. Muitas vezes, o que a gente não entende, Jesus, quando foi batizado, foi logo levado ao deserto e de lá para ser tentado pelo diabo. Obviamente, a gente não passa por isso, porque Deus não permite, a gente passa por provação. Agora, muitas vezes as pessoas não entendem também que nós estamos num período de treinamento. Estamos sendo adestrados para uma grande obra, porque a gente não... Jeremias, vou dar um exemplo de Jeremias foi reclamar com Deus, não aguentando as coisas. Jeremias, capítulo 10, se não me engano, se eu não me falha a memória, Deus vem para Jeremias: se tu não pode correr com homens que vão a pé, como é que tu vai correr se vão a cavalo? Jeremias foi reclamar com Deus numa situação aparentemente justa e recebeu uma resposta completamente atípica ao que ele esperava. Deus estava preparando Jeremias para algo infinitamente maior, o que de fato aconteceu, porque Jeremias enfrentaria uma luta muito grande no seu ministério, sobretudo nas suas profecias que nem cumpririam no seu tempo de vida, o que não era normal. Então, às vezes, o que a gente não entende é isso: Deus está nos preparando para algo maior, só que a gente não consegue ver. Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora vocês não compreendem, vocês só vão compreender isso mais tarde. E de fato, mais tarde, bem mais tarde, eles viram coisas extraordinárias. Por exemplo, a sombra de Pedro curava as pessoas. Quando Pedro imaginou que isso poderia acontecer, foi algo extraordinário. E é isso que eu quero tocar nesse ouvinte, naqueles que estão ouvindo. Às vezes, nós enfrentamos lutas terríveis, e enfrentamos mesmo, mas o que nós precisamos entender é o que Salmo 23 nos mostra: sempre tem um tesouro escondido, sempre tem algo poderoso para trazer para aquele que confia no Senhor, que anda debaixo da vontade do seu pastor. E aí eu estou falando do pastor Jesus, que anda debaixo da vontade de Deus. Deus tem algo infinitamente maior, e quem sabe, tudo que ele está passando é um treinamento para algo maior que está vindo por aí para a vida dele. Eu queria fazer uma diferença aqui, talvez seja o caso desse nosso ouvinte. Eu já vivi um momento de esfriamento, né, na minha vida, mas com relação à igreja, eu já passei por algumas fases em que eu perdi a fé na igreja. Eu olhei para a igreja e pensei: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução, isso aqui passou do limite. Mas, por incrível que pareça, ouvinte, eu digo isso diante do Senhor que está conosco aqui, nesses momentos em que eu observei a igreja numa situação de muita decepção, eram momentos que eu estava muito ligado a Deus. Eu podia naquele momento dizer: sei em quem tenho crido, sei que Deus tem um projeto para essa geração, sei que Deus tem um projeto para aquela igreja, e que essa igreja não estava vivendo. Então a gente olha às vezes para as pessoas e para a instituição e diz: meu Deus, isso aqui passou da linha, passou do limite, chegou no ponto que não tem mais volta, perdeu o retorno. Agora, com Deus, eu volto a enfatizar isso, com Deus eu não vivi esse esfriamento. A cada dia que passa, eu me sinto mais próximo dele, eu dependo mais ainda dele, e não tenho nem de longe a ideia de me afastar desse Deus. Eu queria ler um texto aqui, e eu espero que ele construa no coração do nosso ouvinte aí uma escada de volta a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora o 12 diz assim: ele fez isso porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos, ele quer a edificação do corpo de Cristo, ele quer que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à medida
da estatura perfeita de Cristo, completa de Cristo. E ele pede no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, olha o que ele diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e celindo, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Participação dos nossos ouvintes conosco aqui no nosso debate 93 de hoje, uma delas dizendo: eu passo por uma situação muito difícil, gente, mas eu tenho perseverado em Deus. Na minha igreja eu era responsável pelo cofre, olha aí. Poxa. Responsável pelo cofre, que só deve ser aberto uma vez ao mês, o cofre, para contagem. Mas o dirigente atual queria que eu abrisse para ele várias vezes e queria fazer coisas erradas. Diz aqui a nossa ouvinte. Como eu me recusei, ele me xingava, me chamava de vaca de Sabá. Eu vou perguntar daqui a pouquinho aos companheiros aí o que quer dizer isso aí, que eu nem sei o que significa. Me amaldiçoava e por fim conseguiu me tirar do cargo. Isso me entristeceu, mas minha confiança está no Senhor e do Senhor eu não me afasto, conta aqui a nossa querida ouvinte. Existem dois termos aí, um é rainha de Sabá e outro é vacas de Bazã. Não é isso? Vacas de Bazã, Amós capítulo 4, né? Rainha de Sabá é o Salomão sendo visitado pela rainha e demonstra sua sabedoria, sua riqueza. Eu não sei se é um outro termo, é outro termo? Ou é a mistura dos acho dois? Acho que misturou tudo. Deve ser uma mistura, um palavrão novo. Eu acho que houve uma troca de vaca. Essa vaca é nova. Sabá, essa vaca até onde se sabe, é uma rainha, né? Uma rainha. Então, ouvinte, o que importa é o seguinte, não liga para isso não. Você continua confiando no Senhor. Siga em frente, meu ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo: abrimos um trabalho no bairro tal. Não vou dizer o bairro. Não pode dizer o bairro. Não pode. Não pode dizer o bairro. A igreja e 10 novos moradores. 10? É isso mesmo? 10 novos moradores dessa localidade, todos eles estão com uma documentação legalizada e com autorização da prefeitura para colocar a luz. Beleza? A prefeitura já autorizou. Só que a concessionária diz não poder colocar a luz no local por ser uma área de preservação ambiental. Então surgiu uma dúvida. Se é área de preservação ambiental, como a prefeitura autorizou? Se a prefeitura autorizou, né? Se. Aí o que aconteceu? A obra tem que continuar, né? Glória. Jesus. Foi O milagre. ouvinte está contando aqui, puxamos energia por conta própria para a igreja. Aleluia. E para esses moradores também, já foi todo mundo aqui no bloco. Todo mundo contempla, prosperou. 10, são 10 aqui? 10 novos moradores, a turma foi para lá, a igreja tá lá. Pergunta ao ouvinte, tem alguém batendo nessa mesa aí, quem é? Você, né, Luciano? Não, senhor não. Hein? É você, acho que foi você aí. Marcela, vigia isso aí, ué. Toda hora. Ai, tá vendo? Estamos, é o gato. Estamos errados. Como é que age nisso aqui, gente? Como é que age nisso aqui? Fato de perguntar, tá perguntando, ouvinte. Já mostra dúvida. Não, mas dúvida todo mundo pode ter, eu tenho dúvida. Você não tem dúvida, não? O simples fato de perguntar significa falta de paz nesse caso. Não, ele tá na dúvida porque nós tocamos no assunto, pastor. Ele tá achando que aqui vocês podem orientar, dizer pra ele assim, olha, volta atrás, desliga a luz, ora por um milagre, volta lá. Tem direito de multar. Então, se ela tem direito de multar, tá errado. Não pode ter, é gato, de qualquer maneira. Eu acho que eu vou pedir aquele irmão que foi na outra igreja. Pra ir lá, né? Eu acho ele aqui. Tem muita gente, eu consigo achar, acho que eu consigo achar ele aqui. Esse é o profeta da luz. Pra falar é o profeta da luz. Tem o profeta da escuridão, né? Esse é o profeta da luz. Profeta do caos. Ô, irmão, porque você ajudou, rapaz. Você, aqui, ó. Ó, ele aqui, achei ele aqui, ó. Aqui, eu sabia que eu ia achar. Eu, quando olho uma foto assim, eu marco logo. Porque me parece aqui, pela lógica, se a prefeitura autorizou, pode. A questão é, a prefeitura autorizou ou pode haver, às vezes, uma dificuldade? A prefeitura, eles não se falam, né? A prefeitura autorizou, mas é uma área ambiental, não pode ter nenhuma edificação com energia.
Só não pode ter nenhum peixe lá na prefeitura para ter facilitado a aprovação. Além do gato tem um peixe? É um outro animal e a prefeitura autorizou a igreja, né? Não a comunidade. A galera, toda. foi uma galera junto ali, irmãos, hein? Uma galera junto ali, hein? O que vocês acham? Alguém quer opinar? O silêncio já é uma boa resposta. Tem que continuar a igreja, vamos falar pela igreja, né? A igreja tem que continuar insistindo junto à prefeitura para fazer esses órgãos se falarem e legalizar, porque também funcionar uma igreja que já está autorizada a funcionar sem energia não tem como hoje em dia. Tem uma incoerência aí, né, pastor? Tem que a comunidade tem que se juntar, se reunir, talvez até buscar e a prefeitura fazer mídia, uma né? carta, fazer uma denúncia. Irmãos, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, já que entramos já que entramos nesse assunto aí, supondo que no número X tenha uma igreja, tá certo? No número X1 tem um morador que é da igreja. Ele diz, olha, eu quero pagar a conta de luz da igreja. Perfeitamente, corretamente ele vai lá e paga a luz. Ele não precisa tirar a luz da casa dele e pagar a luz da igreja via casa dele. Estão entendendo, né? O gato é autorizado. Entendeu? Pode botar aqui. Eu autorizo o gato na minha casa, porque quem paga essa conta sou eu. Em geral, ouvinte, esse aí vai querer ser dono da sua igreja. Cuidado com esse aí, que esse é perigoso. Esse aí é perigoso. Mas você tá entendendo? Porque às vezes você pode ter um gato aí, entre aspas aqui, que alguém da igreja diz, não, pode botar aqui, puxa a luz aqui de casa. No Rio de Janeiro existem algumas particularidades que complicam muito essa situação de luz, por exemplo. Na Ilha do Governador, nós temos várias igrejas que ficam em comunidade, todas elas têm o seu relógio. Todas elas têm o seu relógio. Mas alguns moradores que são da igreja não conseguem colocar um relógio em casa. Não conseguem. Eu conheço irmãos que eles têm documentado lá vários ofícios que eles entraram com pedido de instalação do relógio, e tem um irmão que, se eu não me engano, já passa de 12 anos que ele vem pedindo, todo ano ele renova o pedido, e a Light até hoje não colocou, e já disseram a ele, a gente não vai lá, a gente não entra lá, mas é lá que ele mora. Então a Light se recusa a pôr um relógio ali. Aí é um outro problema. Aí é uma outra história. Área de conflito e tudo mais então, assim, existem coisas e coisas. Não é esse irmão não está ele não se calou quanto a isso. Ele fez o que tinha que fazer. Ele recebe conta de outras concessionárias. Inclusive até a NET ele paga lá dentro. A NET foi lá e botou o ponto, mas a Light não põe o relógio. Então, eu não posso condenar um irmão desse dizendo que você está em pecado, você está com gato, porque foi a Light quem se recusou. Ele está usando lá e não paga a luz por essa razão. Voltando aqui quando, por exemplo, o que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início, pastor Luciano? Foi o seu destaque. Vamos lá, JR. A gente, muitas vezes, se perde no meio dessa obra maravilhosa. E muitas vezes, a gente, como já foi falado aqui, temos batido nessa tecla o tempo inteiro, a gente vai permitindo. Não sou eu não, tá vendo? A pastora acabou de falar. Pastora, você quer me vender, pastora? Você não estou te entendendo. Pastor apontou. Meu Deus do céu. É o cotovelo. Você tá vendo que o inimigo se manifesta rápido? É empolgação, vai lá. É benéfico. Guarda o braço dele aí, o Jean, por favor. Você tá do lado dele aí, segura o braço dele aí pra mim. Ô Jesus, aí eu que levei a culpa. Vai. Ô meu Deus, me dá a vitória. Vai. Então assim, eu quero trazer uma palavra também, dentro do que a gente já tem batido nessa tecla, agora. Aí eu tô aprisionado aqui agora. Irmão. Ô meu Deus, me dá a vitória. Pra segurar o som, né, cara? Que Paulo dá para Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo. Ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, transmite a pessoas capazes e idôneas. Há uma crise, há um problema acontecendo com Timóteo. Paulo está tratando Timóteo diretamente no que diz respeito à fé dele. Ele diz: olha, renova a fé, cara, você não pode morrer. Lembra da tua avó Lóide, da tua mãe Eunice, a fé não fingida. Significa que Timóteo estava enfrentando um momento de crise muito grande, estava passando por um momento adverso muito grande. Todos nós passamos, mas o que a gente precisa correr é para Cristo, para a graça de Cristo, nos fortalecer e muitas vezes nos fechar para aquilo que está tentando matar a nossa fé, porque não adianta a gente tentar resolver tudo e morrer. A gente precisa se fortalecer para depois tentar resolver as coisas. No caso desse ouvinte, ele precisa resolver essas coisas, mas primeiro precisa voltar a viver.
Precisa voltar a ficar bem. Para uma vez na liderança, expor o caso. Não resolveu o caso, faz o quê? É hora de procurar uma igreja saudável. É hora de procurar um lugar que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Mas o que ele não pode é continuar do jeito que está. Discernir o tempo de permanência e de saída é algo assim tremendo, porque muitas pessoas saem antecipadamente, sem passar, contudo, pelo que se precisa para crescimento. Há uma base bíblica em Romanos 5:3-5 que fala que a tribulação produz em nós 3 benefícios. Uma coisa é a paciência, outra coisa é a experiência e, por fim, a esperança. Então, nesse processo doloroso, inclusive, 2 Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, versículo 3, ele vai falar: sofre as aflições, mas sofre como um bom soldado de Cristo. Perguntar a vocês o seguinte: como é que a pessoa sabe que ela está acima do peso? A balança mostra lá, em geral, né? O espelho também, mas a balança é mais, não é isso? A pessoa já tô com colesterol alto, como é que ela descobre isso? Ela faz um exame. A gente tem uma dificuldade com esse exame, a não ser quando se refere à hora da ceia. Na hora da ceia, tá lá escrito, né, que examine-se, pois o homem é a si mesmo. Mas se você for examinar o seguinte: quanto de Bíblia você lê hoje em relação ao que você lia antes? Cresceu? Foi como a luz da aurora? Foi prosseguindo, foi desenvolvendo. Vida de oração, você orava 1 minuto, agora você está orando aí, já está orando 1 minuto e meio, evoluiu com a maravilha, né? Adoração, você, tá certo? Frequência à igreja, compromisso com a obra de Deus, isso é uma análise, isso é um exame. Você quer o quê? Que o outro faça? Que outra pessoa vai chegar para você e vai dizer uma coisa, deixa eu anotar aqui, você está entrando hoje aqui na igreja, hoje é dia 7 de outubro, quanto de Bíblia você lê? Nada. Oração, nada. Daqui a um mês a pessoa vai, e aí, quanto de Bíblia você está lendo? Lendo 5 minutos. Opa, vamos botar aqui. E aí, daqui a algum outro mês, você quer que alguém faça? Quem tem que desenvolver isso somos nós. Mas ao mesmo tempo, vamos lembrar que o Espírito Santo fala conosco. Só que a gente descuida, assim como descuida da saúde. Descuida da saúde física, descuida da saúde espiritual. A gente não faz um check-up, não faz um exame espiritual para saber assim, como anda a minha vida. E pode ser que você diga, mas esses indicadores aí não estão bons. Cria os seus. Cada um pode ter um monte, não é? Mas nós precisamos parar para analisar se nós estamos evoluindo, se nós estamos crescendo ou não, porque aí, pastora Carla, entra o seu destaque. Qual o segredo daqueles que parecem ser constantes, inabaláveis em sua fé? Eu tenho uma referência em Enoque, ele andou com Deus, então ele foi constantemente, até foi perguntado se por toda uma vida é possível viver sem passar por um esfriamento. O pastor Wander citou sobre os níveis de esfriamento e a partir daí a gente monta os nossos indicadores, mas andar com Deus é o segredo, andar com Deus, estar com Deus, relacionamento com Deus. O simples fato de estar na igreja não faz de nós cristãos. Estar numa garagem não faz de nós carro. Você não é carro porque está na garagem. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. De fato, uma vida contínua com o Senhor é o que vai ditar isso. O pastor Luciano citou acerca do Jeremias, pastor Jeremias vai dizer. Capítulo 12, obrigado, eu falei 10, é 12. Não, tremendo. O contexto todo é tremendo porque no capítulo 11, Deus permite a Jeremias saber da conspiração. E a conspiração que é feita contra ele é os da terra de Anatote, aonde ele nasceu, os da sua própria casa. Olha que decepção. E depois vai ter que comprar aí, não é? Aí no capítulo 12, Deus vai tratar com ele para dizer, peraí, meu querido, eu que fiz você saber é pro teu crescimento. E aí entra a base que o senhor citou, é pro teu crescimento e não pro teu abatimento. Então, lutas, provas, batalhas, não é para o nosso abatimento, é para nossa promoção. Muito bem. Eu concordo plenamente com o que a pastora está dizendo e quero dizer o seguinte: nós estamos aqui desde o início do debate tratando muito do indivíduo, do e-mail que foi enviado a nós, e eu acho que é por aí mesmo. Agora, tem um detalhe que o pastor Jean colocou que é muito importante, é essa ambiência suja, errada, pecaminosa que às vezes nós encontramos em alguns lugares dentro da igreja. E a gente tem que orar por isso, e a gente tem que medir até onde eu vou poder fazer alguma coisa positiva, como foi o caso dessa irmã que tomava conta do cofre, não é? O que ela poderia fazer num sistema que estava absolutamente corrupto e contaminado. Então nós temos que ter sabedoria de estarmos discernindo
e sempre o desejo de estarmos em igrejas saudáveis. E nesse ponto tem um ouvinte aqui no Face dizendo: eu estou passando por isso, eu tomei hoje uma decisão, vou me afastar da pessoa que sempre vem falar mal do ministério para mim. Fui chamada para o ministério na igreja e uma das pessoas do mesmo ministério vive falando coisas ruins. Pensei até em desistir do ministério, mas depois da palavra de hoje, na minha igreja eu vou continuar, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte nos diz aqui o seguinte, sobre a questão da luz. Negócio da luz, olha, tá vendo? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não podemos brincar com a escuridão, mas um ouvinte diz, sobre a questão da luz, Grumari é local de preservação. Os quiosques funcionam com gerador particular. Aí o ouvinte diz, entendo que se a igreja foi autorizada, deve usar gerador. Os demais partilhem dele. O ônus precisa ser dividido pela comunidade. Shalom para todos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Olha isso aí, tá coberta de razão. E hoje você pode montar geradores de maneira muito fácil, com bateria de caminhão. Você monta coisas simples hoje, entendeu? Querosene, gasolina, pequenininho, tem pequenininho, depende do que você precisa. Vai precisar o quê? Um prédio enorme? Mas a gente imagina que uma igreja que está no lugar desse é uma igreja que está em formação. É pequenininha. Está em crescimento, é pequena, então não tem necessidade de muita carga. Então, às vezes, JR, e é verdade, eu conheço igrejas que funcionam assim, com bateria de caminhão, põe lá até organizar e dá pra funcionar o culto 2 horas pra lá. Pra não ficar de maneira ilícita. Pra não ficar de maneira errada, né? Tem um negócio de sol, como é que chama aquele negócio de sol? Fala, hein? Não, que acústica, negócio de sol. Sol, é SOL, entendi o som. É SOL, hein? Energia solar? Energia solar. Solar, aqui tá. Mas isso aí é uma fortuna. Eu sei, brother. Nós estamos engateando nisso, é uma coisa que a gente tem que planejar. O reaproveitamento de água, se você reaproveitar água, também consegue reaproveitar uma série de coisas. Então, uma série de coisas que o planejar, isso pode ser importante. Mas a decisão, a opinião que o ouvinte nos traz aqui, que ela resolveu isso lá dessa forma. Botou o gerador, tudo mais. Me parece claro, põe o gerador até que venha a autorização. Se esta autorização não chegar, o gerador é a solução, divide pela comunidade ali. O JR, a gente percebe que... Opinião dela, viu, ouvinte? Fica bravo com o ouvinte não, hein? Tá dando só uma ideia. A gente percebe tá batendo na mesa, hein? Manda lá de cá, não mexe aqui não. É só aí, nesse cantinho que você tá aí, ó. Aqui, ó, posso bater à vontade. Acusação. Olha aí. Ó, o irmão querendo compartilhar a bênção. A gente percebe em todo o tempo que a tentativa do adversário é sempre manchar a identidade cristã. E a tentativa dessa série de possibilidades que a gente viu aqui, ou seja, uma solução lícita, faz com que a gente confirme a identidade cristã em todo o tempo. Vale a pena ressaltar, pastor Luciano também citou essa base bíblica, Mateus capítulo de número 3, lá com o batismo de Jesus, quando Deus chega acerca de Cristo e testemunha que este é o Filho amado. No capítulo 4, na tentação, foi justo na cerne onde o diabo tentou corrompê-lo. Se tu és o Filho de Deus. Deus tinha acabado de falar que ele era, e o diabo vem para oferecer possibilidades para deturpar o que Deus diz. Então, se você é filho de Deus, você que nos ouve, em nome de Jesus, rejeita toda e qualquer possibilidade que vai fazer negar a identidade em Cristo. Muito bem, eu quero agradecer o carinho dos nossos companheiros debatedores conversando com a gente sobre este assunto no debate e muita coisa interessante, porque a gente o nosso foco era uma questão espiritual de um dos nossos ouvintes aqui, mas observa-se que a questão da nossa vida espiritual, ela tem vários links, né? Ela está conectada com uma série de outras áreas fundamentais e importantes para a nossa vida, assim como, por exemplo, a questão da luz. É um exemplo que eu dei aqui e que muita gente precisa rever esse assunto para não ficar na escuridão. Aí a escuridão é outra, é a escuridão do pecado. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Então, você conhece alguém que não conseguiu manter uma vida espiritual plena? 95% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. 91% deles no nosso site também conhecem alguém nessa situação. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de todos vocês com a gente hoje aqui, participando da nossa pesquisa 93, nos ajudando a compor o debate 93 com essa turma maravilhosa que sempre está nos acompanhando aqui. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada.
Ouvinte dizendo: meu marido e eu escolhemos atender o chamado de Deus para as nossas vidas e meus pais não aceitaram muito bem. Apesar de crentes, eles são muito apegados a mim, acabaram não abençoando. Bem, tenho certeza absoluta que Deus nos usou. Só que passou o tempo e nós começamos a enfrentar dificuldades financeiras. Aí voltamos para perto dos meus pais e hoje vivemos apenas para o comércio do papai. Entendemos errado o chamado de Deus ou fomos nós que erramos ao voltar atrás diante das dificuldades? Deus pode nos cobrar o fato de termos tirado a mão do arado? Como lidar com a frustração de hoje viver uma vida que não faz a menor diferença no reino de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Vander Gomes, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado aos nossos ouvintes, aos debatedores, um abraço a todos. E eu quero deixar uma palavra aqui, porque o que vemos hoje é uma necessidade muito grande de treinar as nossas lideranças, os nossos pastores. E nós vamos ter no Rio de Janeiro um dos maiores treinamentos de líderes do mundo, aqui na nossa cidade, na Igreja do Recreio. Você pode entrar no site www.igrejadorecreio.org.br, o Summit 2015, com preletores do mais alto gabarito, um treinamento fantástico, 23, 24 de outubro. Entre no site da PIB do Recreio. Maravilha. Um abraço. Muito obrigado, pastor Vânia, muito obrigado, pastora Carla Regina. Eu que agradeço, JR, eu tenho aqui um recadinho muito importante. Domingo é meu aniversário. Parabéns. A gente já está disponível para ganhar presente. Olha aí, minha gente. Isso aí, olha aí. Vai ser. Eu não podia perder a piada, né? Vai que cola, vai que vem um presente aí, ô, muitos, Dá o número né? da conta. Pastor, DVD aí, pelo menos, né? Aqui o mil, tentando apresentar. O número da conta é mais forte, né? Eu quero só compartilhar uma frase interessante sobre o tema hoje, que é muito famosa aí na rede social, que fala assim, ó: Jesus venceu no deserto, Adão pecou no paraíso. O problema não tá no lugar, mas sim nas escolhas. Olha aí, minha gente. Muito obrigado, pastor Luciano. Deus abençoe. Forte abraço, irmão. Prazer, JR, debatedor, de estar aqui com essa galera forte. Mandar um beijo pra minha esposa, que já tá trazendo Valentina aí. Meus filhos estão vindo, pra toda a juventude lá da igreja, rua que tá chegando. Deus abençoe vocês. Pra todas as redes, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Gia Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero mandar um beijo muito especial para minha filha, a Daça Vitória. Ela hoje está completando 19 anos de idade. Meu pai do céu, é uma moça olha aí. linda, Olha aí. maravilhosa, uma serva de Deus. Tem nos ajudado muito na igreja. Canta, toca, compõe. E de fato ela é um presente pra gente. Solteira ainda, pastor? Solteira. Solteiríssima. graças a Deus. Só tá rindo, gostou, E tem fila, gostou da dúvida? Ela Olha tem aí. um sonho de inaugurar um convento evangélico. Jesus da vitória. Liberta esse homem, meu pai. Isso que é presente de aniversário. A irmã está aprisionada, JR. Deixa meu povo ir. Quando eu falei o Papai ainda, te ele abriu um sorrisão. O negócio tá aí. Essa é a dúvida. Convento evangélico, né? Tá bom. Como diz aquele texto Vamos orar bíblico, juntos, né? hein? Tem pai que é certo. Tem pai que é certo. Vamos orar juntos. Vou pedir ao pastor Wander para orar conosco. Vamos apresentar esses temas diante de Deus, aniversariantes, com muita alegria. Vamos orar também pelos enfermos, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, também pelo tema do programa de hoje, como temos feito todos os dias. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, a fé dos nossos ouvintes, para que sempre possamos caminhar para o crescimento da nossa vida cristã. Nós intercedemos pelos enfermos, intercedemos, ó Deus, pela vida do Fabiano, que está fazendo um exame muito sério. Que o Senhor esteja com ele, Senhor, nesta cirurgia, com todos os enfermos dos hospitais, em casa. Que haja agora, Senhor, a tua visitação na vida dessas pessoas, aqueles que estão nos presídios. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, tanta violência, tantas coisas difíceis, que nós como cristãos possamos realmente vivermos como luz nesse tempo e nessa geração. Abençoe as nossas igrejas, continua nos dando graça nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.